há algumas preocupações em relação ao avanço dessa tecnologia tão rapidamente, principalmente. Inclusive, essa preocupação foi destacada pela Organização Mundial da Saúde. Essa questão de manipulação de dados, que tem uma questão ética envolvida, a questão de possíveis desinformações nesse processo todo. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para tentar minimizar o máximo possível? Daqui a pouco a gente vai falar de regulamentação, mas pelos recursos que nós temos e pelas regras que nós temos vigentes, quais são os principais cuidados que se tem que ter para que a gente extraia só ou pelo menos mais benefícios do que riscos dessa tecnologia? Muito bem. Eu acho que quando você me perguntou, você acabou tocando num dos pontos fundamentais, que é o tipo de pergunta que nós vamos fazer. Então, o que nós de fato queremos extrair a partir desses dados que são utilizados nas aplicações de inteligência artificial e machine learning. Vou te dar um exemplo. Se eu quero recrutar participantes para uma pesquisa clínica num modelo tradicional, uma série de centros de pesquisa são contratados para participar, recrutados para participar desse estudo clínico. Pesquisadores atuarão lá junto à sua base de pacientes, aqueles pacientes que eles atendem no ambulatório, que eles têm dados médicos em prontuário. Esses prontuários serão revisados manualmente contra as indicações do protocolo clínico para recrutar esses participantes na pesquisa. Esse processo tem acesso a dados pessoais e esses dados pessoais são regulamentados de acordo com a nossa LGPD. O mesmo exemplo, só que utilizando aplicações de inteligência artificial e machine learning, como por exemplo a gente trabalha dentro da Sail for Health, a empresa que eu lidero. Você consegue acessar esses mesmos dados de prontuário, principalmente quando esses dados estão numa base eletrônica. Esses dados também estão regulamentados e regulados pela LGPD. Inclusive, para estarem na base eletrônica, eles já precisam, o sistema precisa se cercar de uma série de cuidados, precisa ter uma série de validações, os dados são encriptados e aí esses dados são lidos, muito provavelmente dados estruturados por meio de um algoritmo para leitura de dados estruturados, mas dados não estruturados, aqueles dados que estão nas notas clínicas do médico, utilizando NLP, linguagem de processamento natural, eles são extraídos para dar a resposta. Então, dados encriptados, a regulamentação, a necessidade da confidencialidade, mas além de tudo isso, a responsabilidade do indivíduo que trata o dado e que faz o trabalho. E essa responsabilidade, nenhum de nós pode abrir mão. Então, na realidade, quando se critica ou quando se fala a respeito da necessidade de regular, sim, regular é muito importante, mas antes de regular tem o passo do profissional que, de frente ao dado, toma as decisões. E aí é esse conceito que é muito importante de ser mantido. Quem toma a decisão?